Buenas noches. Doctor Murillo, buenas noches. ¿Nos escucha bien? Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, le escuchamos bien, doctor Murillo. Estamos, Perfecto. estamos muy bien, esperando que se conecten los colegas de la ciudad. También ya está con nosotros el doctor Fernando Ramírez Noriega. Hola, mucho gusto, Doctor Fernando. Fernando, buenas Muy noches. buenas noches a todos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto, doctor. ¿Qué tal, Fernando? ¿Nos escuchas bien? Y yo sí, perfecto. No sé qué tal me escuchan ustedes. Para mí, Sí, perfecto. también te escuchamos bien. Sí, gracias, doctor Murillo. Perfecto. Esperamos que se conecte el doctor Camilo Contreras, el Yo doctor voy, Francisco Zambrano, también que está como panelista, y también nuestro presidente de la sociedad. Estamos en el tiempo todavía correcto. ok. Ah, Puede, si gusta, doctor Murilo, proyectar su presentación para ver. Voy a dejar de compartir. No sé si puede perf- compartir su presentación para ver más o menos cómo queda. perfecto. Sí, se ve muy bien.
Doctor Camilo Contreras, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Todo ¿Qué tal, bien? doctor? ¿Cómo está? El doctor Murillo ya está Excelente. en conexión. ¿Cómo Sí. está, doctor? Hola, Murilo. Buenas noches. Buenas noches, Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. De tiempo nos vemos. Sí, sí. ¿Estás contento de poder ver a cara na web? Ah, caramba. Acá nos va a acompañar los miembros de la Sociedad de Neurocirugía del Perú. Y también está con nosotros el doctor Francisco Zambrano, que es neurocirujano funcional, dentro de los panelistas, y el doctor Fernando Ramírez de Noriega también, que es neurocirujano funcional. Buena, Vamos a rico. esperar un momento a que los dirigentes de la sociedad, los directivos, hagan la presentación y conversamos de acá un ratito. Acá también está el Perfecto. doctor Fernando Ramírez. ¿Qué Doctor tal, doctor? Contreras, Buenas buenas noches. noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto verlo. Igualmente. Acá le presento al doctor Marino, que nos va a hacer una presentación excelente seguramente. Muchísimas gracias.
Doctores, buenas noches. Doctor Camilo, buenas noches. Buenas noches, doctor Soto. Murilo Mariño, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, presidente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer, siempre un gusto poder recibirlo para que nos comparta algunas de sus sapientes y experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Doctor Fernando Ramírez, buenas noches. Doctor Camilo Soto, Contreras, buenas buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, doctor Soto. ¿Cómo está? ¿Qué tal, colegas? ¿Todos Muy- ustedes del webinar ya están completos? ¿Ya están todos conectados? Me parece que el doctor Zambrano todavía no se ha conectado, pero podríamos empezar porque para el doctor Mariño son 2 horas adelantadas, me parece. Correcto, correcto. Sí. Es en relación fundamentalmente a esas 2 horas de adelanto que nos tienen en Brasil. Bueno, esta primera parte de la sesión científica de este martes de la Sociedad Peruana de Neurocirugía es básicamente administrativa. La voy a dar inicio ya y después de la presentación de la agenda nuestra, ya daremos pase a este webinar para que queden ustedes haciendo uso de todo lo que significa esta sesión científica. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, muy bien, perfecto. Entonces, voy a dar inicio entonces ya a la reunión formal de la parte administrativa. Muchas gracias. Doctores, buenas noches. A nombre de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, nos reunimos en esta sesión científica del martes 30 de agosto del 2022 para comentar parte de nuestra agenda en esta parte de la reunión administrativa y dar a conocer de que desde la FLAN nos han informado de que existen cursos cadavéricos en Costa Rica del 2 al 5 de septiembre sobre columna lumbar y se llevará a cabo una reunión internacional de meningioma en la Ciudad de México entre el 13 al 15 de octubre. Vamos a hacer que todos nuestros asociados estén al tanto de estos cursos que se vienen mostrando en Latinoamérica y puedan tener la opción de poder seguirlos. En segundo término, vamos a dar pase a nuestro secretario general para que nos dé la lectura del acta de la última sesión del día martes pasado. Vamos a invitar entonces al secretario de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, el doctor Luis Saavedra. Doctor Luis Saavedra, buenas noches. Adelante. Sí, buenas noches. Procedo a la lectura de la 22ª acta de la Asamblea Ordinaria de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Siendo las 20 horas del 23 de agosto del 2022, se reunieron mediante plataforma virtual Zoom el presidente, doctor Pedro Justo Padilla, el secretario general, doctor Luis Saavedra Ramírez, y el secretario de Acción Científica, doctor Carlos Vázquez Pérez. La reunión estuvo a la conducción del presidente del Consejo Directivo. Se conectaron a esta plataforma 58 participantes. Sección informes. Hemos recibido el día de hoy una lamentable noticia del fallecimiento de uno de nuestros miembros, doctor Ricardo Sofi Rubio. Para todos nuestros asociados que hemos tenido la oportunidad de rotar con él y de viajar con él, es un golpe muy duro y hay que recordarlo de la mejor manera. Ha sido uno de nuestros past presidents y uno de los mejores neurocirujanos pediatras, con mucho carisma y capacidad para sacar adelante muchos proyectos, tanto en la parte del proyecto del Instituto Nacional del Niño, en sus 2 versiones, tanto de Breña como de San Borja. Un abrazo grande para su familia, para el doctor Mauro Toledo, su hijo directo, un abrazo de consuelo para que puedan afrontar estos difíciles momentos. Punto aparte, el grupo que está solicitando visa americana para el Congreso de Miami está por buen camino. El día de hoy se les ha solicitado llenar nuevos formularios para el trámite respectivo. Hemos recibido una carta del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas donde nos hace partícipes del curso de investigación en neurociencias que se va a realizar del 25 al 27 de agosto del año en curso. De otro lado, hacer reconocimiento que nos llegó de la FLAN un anuncio del Comité Directo Ejecutivo y de la organización de la CLAN, que se llevará a cabo en noviembre de parte del doctor Valerio. Se nos hizo conocer que va a haber un premio especial para el mejor trabajo oral en el Congreso de Miami, consistente en un año entero de entrenamiento en cirugía oncológica de columna y una beca de $50,000. La inscripción está abierta hasta fines de este mes.
Punto 2. Lectura del acta anterior. Se hizo lectura del acta anterior sin ninguna objeción para luego ser aprobada. Punto 3. Orden del día. Se dio inicio a esta parte de la asamblea virtual saludando y dando la bienvenida a los neurocirujanos que se han conectado a esta plataforma virtual. Se deja en uso de la palabra al moderador doctor Fernando Palacios Santos, Departamento de Neurocirugía del Hospital Guillermo Almenara, de esta 22ª sesión ordinaria, Comité de Cirugía de Base Cráneo, presentando al doctor John Vargas Urbina, Departamento de Neurocirugía del Hospital Guillermo Almenara, con la presentación de caso clínico, y al doctor Pedro Deza Ruiz, Departamento de Neurocirugía del Hospital Guillermo Almenara, y doctor Mario Vázquez Moreno, Servicio de Neurocirugía del Hospital Regional de Lambayeque, como panelistas en la discusión del caso clínico. Se inicia la presentación del caso clínico de un tumor del seno cavernoso derecho. Paciente varón de 30 años con cefalea, fotofobia y náuseas de 3 años de evolución. Hace 7 meses se agrega diplopia y paresia del sexto nervio craneal. Karnofsky 90. Se evalúa tomografía cerebral y resonancia con imagen tumoral a nivel del seno cavernoso derecho que capta contraste. Lesión no infiltrativa bien delimitada. Se plantea el diagnóstico presuntivo de meningioma, aneurisma, quiste dermoide, hemangioma, schwannoma, entre otros. Se plantea y se realiza el tratamiento quirúrgico con el abordaje de craniotomía frontotemporal más trasigomática y resección tumoral. La evolución fue favorable. El resultado de patología fue un hemangioma de patrón cavernoso y capilar. Se realizó la revisión de la bibliografía respectiva de esta patología poco frecuente, pero muy interesante. Luego de culminado el rol de preguntas y respuestas, el doctor Pedro Soto Padilla agradece al moderador, al ponente, a los panelistas y a los participantes. Se dan las palabras de despedida y se hace la invitación al siguiente webinar. Siendo las 21:40 horas, se dio por culminada esta asamblea académica de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Doctor Pedro Soto Padilla, presidente. Doctor Luis Saavedra Ramírez, secretario. Muy agradecido, doctor Luis Saavedra, nuestro secretario general. Muy bien, colegas, esta noche es una noche muy fructífera. Ya estamos listos para dar inicio a este webinar que está a cargo del Comité de Cirugía Funcional y Nervios Periféricos. Voy a dejar en el uso de la palabra a nuestro moderador para que él dé inicio a este webinar con su invitado y sus panelistas. Doctor Camilo Contreras, muy buenas noches, adelante. Muy buenas noches, doctor Pedro Soto. Buenas noches al doctor Murilo Mariño, quien ha tenido la bondad de poder dar su experiencia en estos webinars de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, y también la bienvenida a los panelistas, al doctor Fernando Ramírez de Noriega y también al doctor Francisco Zambrano, que seguramente en algún momento se va a unir, y a todos los asistentes a esta presentación. El doctor Marilo Murino es un médico neurocirujano funcional y además es uno de los principales especialistas brasileños en el campo de la neurocirugía funcional, con énfasis en las áreas de la enfermedad de Parkinson, tremor esencial, distonía y otras alteraciones del movimiento. Es también el neurocirujano responsable para el programa de cirugías de alteraciones del movimiento en la Universidad Federal de Sao Paulo. También ha sido un fellow clínico en cirugía de epilepsia y neurocirugía funcional en el Instituto Neurológico de Montreal, en la Universidad McGill, Montreal, Quebec, Canadá. Y también ha sido un fellow de investigación en enfermedades del movimiento y neurocirugía funcional en la Universidad de Florida, en Gainesville, en Estados Unidos. Es miembro de la Sociedad Internacional de Parkinson y alteraciones del movimiento, y también es miembro titular de la Sociedad Brasileña de Neurocirugía. Además, personalmente lo conozco, es una excelente persona y un excelente profesional que pues tiene mucho más de lo que hemos podido indicar en esta pequeña presentación. Y sin más, damos paso al doctor Murilo, por favor, para que nos haga su presentación. Quedamos muy agradecidos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Saludo a todos, en especial presidente, doctor Pedro Padilla,
e também meu amigo, o Dr. Camilo Canterras, que existe essa invitação. Espero poder visitar Peru pronto e desfrutar de muitas coisas com vocês, quem sabe ceviche. Hablarei em português lentamente para que possas me entender. Para mim é um privilégio poder falar, especialmente dessa enfermidade que me gusta muito, em especial do tratamento quirúrgico da cirurgia de Parkinson. E seguro que é um tema muito desafiante. Poder falar de onde vinimos, de onde estamos e hacia onde vamos. Em Brasil, nós temos as 3 grandes marcas. Hoje eu faço apresentações, enfim, como speaker das 3 grandes empresas, né? Esses são os meus conflitos de interesse. E, como já falei, de onde vinimos. E para isso é importante falar sobre a história da enfermidade de Parkinson e do seu tratamento quirúrgico. Quais são os critérios? Tratando de um grupo multidisciplinar ou de cirurgiões gerais, de neurocirurgiões, quais são os critérios de indicação cirúrgica? Quais são os alvos? E como essas cirurgias são feitas? Aqui no Brasil, aí no Peru ou ao longo do mundo? E quais são os seus resultados? Para que a cirurgia serve? E não poderia deixar, hacia onde vamos? Como estamos agora? As novas tecnologias, poder falar dos eletrodos direcionais e também do Brain Sense, que nada mais é do que o novo caminho para o close loop. E para isso, alguns exemplos clínicos. Em 1817, James Parkinson descreve uma síndrome neurológica insidiosa. Interessante que, naquela época, relatou 6 casos, do qual só 3 foram examinados por ele. 2 foram encontrados casualmente na rua de Londres e 1 apenas observado à distância. Se pegarmos a sua monografia de 6 capítulos, vimos que já no capítulo 1, ele descreve uma síndrome insidiosa, no qual os pacientes cursavam com tremor em repouso, com o passar da doença, a propensão de inclinar o tronco para frente, que chamamos hoje de anterocólise, e também a marcha em pequenos passos. Coube ao pai da neurologia moderna, Jean-Martin Charcot, em 1888, o mesmo que apresentava nas suas quartas-feiras à tarde, nas famosas reuniões de Saint-Pétrier, onde tinha aqui Gilles de La Tourette, Babinski e vários outros neurólogos importantes da época, e aonde, lendo essa monografia de James Parkinson, juntando outros sintomas que não foi atentado na época, como a bradicinesia e a rigidez, surgindo assim as síndromes parkinsonianas. A doença de Parkinson, em qualquer lugar do mundo, é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente, ficando atrás apenas da doença de Alzheimer. Afeta cerca de 1 a 2% da população acima de 60 anos. E tendo como a idade um dos principais fatores de risco, tanto do ponto de vista da incidência, quanto da prevalência. Com um envelhecimento populacional, cada vez mais vamos ter pacientes com doença de Parkinson. O sexo masculino tem uma certa predileção em relação ao sexo feminino, e tendo uma idade média de início dos sintomas ao redor de 60 anos. E, consequente, um custo muito alto, seja pela doença, pela perda da produtividade e também pelo seu tratamento. Esse é um interessante artigo publicado no Neurology em 2007, que recebeu highlight naquela época, que avalia os 5 países mais populosos, mais emergentes da Europa Ocidental e os 10 países mais populosos do mundo. E se faz uma estimativa, uma prevalência estimada dos indivíduos com o diagnóstico da doença de Parkinson. Na América do Sul, se estimou-se que, em 2005, havia cerca de 4 milhões
de pessoas com o diagnóstico de doença de Parkinson, mesmo antes da pandemia. E se estimou-se que em 2030 esse número vai aumentar mais de 100%. Nós, da América do Sul, fomos representados pelo Brasil. Cerca que em 2005 havia uma estimativa de 0,16 milhões de pacientes com doença de Parkinson. E esses números, assim como Índia, Indonésia e algumas outras ilhas, vão ter um aumento maior de 100% na América do Sul, dos casos com doença de Parkinson. Por definição, é uma síndrome neurodegenerativa progressiva, que por disfunções nos gânglios da base causam perda dos controles do movimento. Movimento esse definido como sintomas motores: o tremor em repouso, a rigidez plástica em roda denteada, a bradicinesia e, com o passar da doença, a instabilidade postural. Existem outros sintomas que acontecem motores ao decorrer da doença, principalmente as distonias, vista muito no tempo off, ou seja, naquela época que os remédios não estão mais funcionando, as discinesias que aparecem ao longo do tratamento medicamentoso, seja ela de início de dose, de final de dose ou de onda quadrada, ou seja, todas as fases da medicação. E uma complicação muito frequente e muito difícil de tratar, que é o freezing da marcha, seja ela também do off, como o mais difícil, o pior, no freezing do on, quando o remédio está funcionando. Do ponto de vista fisiopatológico, não podia deixar de lembrar dos gânglios da base, seja ele compostos pelo putame, pelo caudado, pelo globo pálido interno e externo, e mais especificamente na parte compacta da substância nigra. Seja essa que tem a função tanto de produzir a dopamina na fenda pré-sináptica e liberar esse neurotransmissor. A partir disso, as famosas vias diretas, indiretas e hiperdiretas levam essa dopamina ao estriado e, consequentemente, uma ativação cortical. Com o passar da doença, como vamos ver mais à frente, há uma diminuição da produção e, consequentemente, uma absorção dessa dopamina na fenda, ao ponto que ocorre uma hiperativação da via indireta, ou seja, inibitória do movimento, cursando com sintomas clássicos da doença: a rigidez, a bradicinesia e, como vemos aqui, o tremor em repouso. Só que a doença de Parkinson é muito mais que a via dopaminérgica. Esse é um trabalho clássico do grupo holandês, no qual se classifica, do ponto de vista patológico, a presença de corpos de Levy, que é um dos marcadores diagnósticos da doença de Parkinson. E mesmo em fases pré-clínicas, a doença ocorre pela classificação de Braak de uma forma ascendente, começando no bulbo, no trato olfatório, e aí começamos a entender alguns sintomas pré-clínicos da doença de Parkinson, com envolvimento, primeiramente, dos núcleos olfatórios anteriores, na fase pré-clínica. Com isso, o paciente perde o olfato, um sintoma muito comum em épocas de Covid. Com o passar da doença, de maneira ascendente, a doença envolve núcleos da RAF e núcleos serotoninérgicos e também locos cerúleos, noroadrenérgicos, fazendo com que o paciente, na fase pré-clínica, curse com, além da alteração do olfato, a alteração do humor, principalmente depressão e ansiedade, e também sintomas do sono, muito comuns, mesmo na fase pré-clínica da doença. Conforme a doença vai ascendendo no tronco cerebral, aí sim acomete a região mesencefálica, e aí sim sistemas dopaminérgicos, como vimos no vídeo anterior. E nessa fase inicia-se a parte motora da doença, ou chamada de fase clínica, aonde se começa com a bradicinesia, mais um sintoma, seja ele o tremor em repouso,
muitas vezes assimétrico, ou seja, um lado primeiro que o outro, e progressivamente a doença evolui para o outro lado. Conforme a evolução, há envolvimento, seja de regiões mesencefálicas, também regiões de alocórtex temporal, regiões parietais e também córtex frontal, levando ao declínio cognitivo, visto os estágios 5 e principalmente o estágio 6 de Braque, no qual o paciente cursa com uma demência da doença de Parkinson. De uma maneira inversa, esse trabalho conseguimos entender não só a parte dos sintomas motores da doença, mas também como sintomas não motores. E vimos que quando a doença começa a cometer córtex, principalmente frontal, parietal, temporal, os pacientes cursam na fase tardia com psicoses, com declínio cognitivo, até a demência da doença de Parkinson. Em relação aos núcleos da base, ou gânglios da base, conseguimos ver interações entre vias dopaminérgicas, noradrenérgicas e serotoninérgicas. E aqui, um sintoma muito comum, visto com o uso da medicação, que são os distúrbios do controle de impulso, muito visto com o uso abusivo de agonistas dopaminérgicos. Como já vimos na fase pré-clínica, cometendo locus cerúleus e também núcleos da RAF, depressão, ansiedade e sintomas do sono. Não podemos deixar de lembrar outro sintoma não motor muito comum com a evolução da doença. As hipotensões ortostáticas e também disfunções urológicas, seja ela a urgência miccional ou a incontinência. E por último, não mais importante, dores, seja ela de dor de origem neuropática ou dor também de origem nociceptiva, muito comum com o envelhecimento da população, além da constipação intestinal, uma queixa muito frequente dos nossos pacientes com doença de Parkinson. Por isso, uma abordagem multidisciplinar é importante em enfermidades como essa, a ponto que nós, neurocirurgiões ou neurólogos, somos somente uma parte de toda a evolução que esse paciente precisa, seja ela no pré-operatório ou seja ela ao longo da doença. Quando devemos pensar na cirurgia? Então, se eu tivesse a chance de pegar o carro do Michael J. Fox, que é um difusor nos Estados Unidos da doença de Parkinson, eu lembraria que a cirurgia do movimento anormal começou no início do século XX, quando Sir Victor Hosler, cirurgião britânico, ressecou o que anos mais tarde Penfield descreve se tratar da área motora primária, de um paciente que cursava com coriotetose. Lógico que esse paciente no pós-operatório melhorou desse movimento anormal. Outras vias de interrupção no circuito córtico-espinhal foram tentadas. René Lerich, em 1912, descreve uma série de pacientes que foram submetidos às risotomias cervicais posteriores, também levando uma inibição da via motora primária. Até que o famoso neurocirurgião Busse, americano, em 1937, avaliando todas as inibições da via motora primária, o paciente melhorava no pós-operatório desse movimento anormal, porém evoluía com um sintoma tão grave quanto que conhecemos hoje, que é a espasticidade, ou a paralisia espástica, que muitas das vezes é dolorosa para esse paciente. Até que o famoso neurocirurgião americano, Meyer, o mesmo, descreve as alças visuais, descreve em 40 a sua série de 58 pacientes, no qual, através de cirurgias abertas, sem microscópio na época, se ressecava 2/3 anteriores do núcleo caudado e, consequentemente, a ansa lenticulares, e os pacientes melhoravam os seus sintomas de Parkinson pós-traumático na época em 60% das vezes, porém com 12% de mortalidade. Até que a dupla de neurocirurgiões e neurologistas, neurólogos e neurocirurgianos americanos, Spigan e Weiss, descrevem ou melhoram um aparato estereotáxico que, através de 3 coordenadas, X, Y e Z, conseguimos realizar lesões
através de pequenos orifícios, trepanações no crânio, com precisões milimétricas, iniciando a fase da esteroencefalotomia. E com isso, os núcleos da base se tornam evidência na década de 50. Harsley começa a realizar lesões na parte ventrolateral do tálamo, uma região muito importante que até hoje usamos para controlar sintomas como o tremor. Cooper, em 53, incidentalmente descreve a sua série de 6 pacientes que, através de cirurgias vasculares ou tumorais, houve lesão de uma importante artéria cerebral que irriga principalmente braço posterior da cápsula interna, região pálido-fugal, e os pacientes no pós-operatório, com a lesão incidental dessa artéria, melhoravam dos sintomas parkinsonianos. Ponto de vista neurofisiológico começa no Japão em 56, na metade do século passado, que através de cirurgias ablativas se realizavam estudos neurofisiológicos e se pôde ver que o alvo feito por Harsley em 50 existia nada mais do que conexões motoras na região do tálamo, onde usamos até hoje para fazer as nossas talamotomias, o núcleo ventro-intermédio do tálamo. Até que um grego naturalizado americano, chamado George Godzin, em 1968, descreve uma enzima aromática, L-descarboxilase, que cai por terra o tratamento cirúrgico da enfermidade de Parkinson. Para entendermos como essa droga funciona, devemos voltar principalmente na aula de farmacologia. E lembrarmos que, naquela época, quando ainda estudante de medicina, aprendemos que qualquer remédio passa de uma fase infraterapêutica até atingir um efeito de ação na janela terapêutica e depois tem uma meia-vida, ou seja, perde o seu efeito. E é isso que acontece no início da doença de Parkinson. Quando os neurólogos começam uma droga, quando inicia a fase motora da doença, essa medicação passa de um período off, ou seja, que não faz efeito, cerca de 20 a 30 minutos. Essa droga atinge seu melhor efeito, cerca de 6 a 8 horas, e com isso o paciente melhora dos sintomas do off, como o tremor de repouso, como a rigidez e como a bradicinesia. Isso acontece ao longo dos 4, quizá 5 anos do início da doença de Parkinson. O paciente fica muito bem com o uso apenas da medicação antiparkinsoniana. Porém, se tratando de uma doença progressiva, neurodegenerativa, cada vez mais essa janela terapêutica fica menor, ao ponto que quando isso acontece, chamado de wearing off, ou seja, o paciente toma a medicação, vamos supor, às 7 horas da manhã, às 7h40 começa a fazer efeito, às 8h20 pode começar as discinesias de pico de dose, e depois de 2 horas, 3 horas perdem o efeito, caracterizando clinicamente o wearing off. Quando isso acontece, nada mais é do que a principal indicação da estimulação cerebral profunda, para tratar as flutuações motoras. Com o uso, principalmente na década de 70 e 80, da levodopa, no início dos anos 80, ressurgem as cirurgias ablativas. E com isso, através de Leitien e Harris, surgem as palidotomias póstero-ventrais feitas por Lexell nos anos 50, para tratar principalmente uma complicação da medicação, que são as discinesias. Até que o famoso professor Benabi, em Grenoble, numa dessas cirurgias em 87, se tratando de um paciente com 56 anos de idade, que sofria da enfermidade de Parkinson, foi-se colocado um eletrodo dentro do núcleo ventro-intermédio do tálamo e, através de um gerador de pulso, uma frequência acima de 100 Hz, conseguiu-se controlar os sintomas. Isso, ao longo dos próximos 6 anos, foi mostrado a sua série no Congresso Mundial de Montreal, em 93, no qual, através de estimulações cerebrais profundas ligadas a alta frequência, ou seja, acima de 100 Hz, se surge a nova era da neuromodulação.
Que é essa DBS, essa estimulação cerebral profunda? Os especialistas é muito simples. Nada mais é do que a ideia vinda da cardiologia, que através de um gerador de pulso e extensões se conecta a eletrodos cerebrais profundos em núcleos profundos do cérebro. Muito se fala como isso funciona. A inibição da via indireta, consequentemente, leva a uma melhoria dos sintomas do OFF, ou a inibição da via direta melhora sintomas dopaminérgicos, como, respectivamente, a implantação no núcleo subtalâmico ou no globo pálido interno, ou também, nos anos 2000, estudos mais aprofundados como esse do New England, através de estimulações de alta frequência, leva a uma inibição neuronal e, consequentemente, uma excitação de axônios. Ao redor dessa região cerebral, aumento de íons como cálcio, neurotransmissores excitatórios como glutamato, levando também a uma hipervascularização ao redor desses núcleos profundos no cérebro. A indústria, seja ela no Brasil, no Peru, no mundo, vem se desenvolvendo. E essa concorrência é muito importante para nós, neurocirurgianos, e também, principalmente, para os nossos pacientes. Hoje, no Brasil, temos essas 4 marcas. A última, a chinesa. Eletrodos de diversas configurações, que após 2015, começa a era dos eletrodos direcionais ou segmentados. Com a evolução de geradores com mais canais, conseguimos também, além de estimular, mais recentemente, geradores capazes de registrar a atividade elétrica cerebral. Mas nada vale do que uma boa indicação. Depende de nós, como neurocirurgiões, seja gerais ou funcionais, um bom posicionamento desses eletrodos, seja para fazer cirurgias ablativas ou técnicas de neuromodulação. E, por fim, depende de uma boa programação, que entra também a parte de ajuste medicamentoso. Do ponto de vista de seleção, de indicação, quais são os critérios? Talvez seria muito fácil o diagnóstico da enfermidade de Parkinson. O tempo é muito importante, pelo menos 4 anos de doença. Por quê? Antes disso, afastamos os parkinsonismos atípicos, paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplo sistema, demência do corpus de Levy, que cursam parecido com a doença de Parkinson no início. Porém, o tempo irá nos falar se realmente é uma doença de Parkinson ou é um parkinsonismo atípico. Um dos testes, o teste da levodopa, ou do inglês Levodopa Challenge, que prediz o resultado pós-operatório, acima de 30%, 33%. E aí, as principais indicações, que são as complicações motoras, ou seja, as flutuações motoras apesar de uma farmacologia otimizada. Podemos subdividir períodos OFFs mais que 3 horas por dia, ou seja, aquele paciente que vai no supermercado, demora 30 minutos para fazer o efeito do remédio, vai no supermercado, depois de 2 horas perde o efeito e espera mais 1 hora para tomar a próxima dose. Com isso, se eu contar todas as tomadas, com certeza irá dar mais que 3 horas por dia no paciente em off. Fenômenos on-off imprevisíveis, discinesias incapacitantes. Outro sintoma muito difícil, que precisa de altas doses de medicação, são os tremores, e mesmo assim podem se tornar refratários. Efeitos colaterais a essas medicações. Por exemplo, os agonistas em pacientes jovens. Hipersexualidade, drogadição, ideias a jogo, o gambling, do inglês, são sintomas muito comuns vistos em pacientes jovens portadores de enfermidade de Parkinson que fazem uso alto de agonistas dopaminérgicos. Do ponto de vista neuropsicológico ou psiquiátrico,
a ausência de demência ou doenças psiquiátricas graves e que tenha um bom acesso médico. E outras duas muito importantes. Qual é a expectativa do doente em relação à cirurgia? E com isso, quais os sintomas que mais prejudicam? Isso é uma coisa que fazemos na nossa prática. E quão motivado ele está para realizar a cirurgia. Lógico que nós, neurocirurgiões, gostaríamos de receber nosso paciente no início da flutuação motora, porque sabemos que temos o tempo todo para melhorar a qualidade de vida desse nosso paciente. Mas, por muitas vezes, recebemos nossos pacientes quase no final da janela terapêutica. Mas, mesmo assim, oferecemos um tratamento adequado. Hoje, é uma terapia desenvolvida em todo o mundo, com resultados muito satisfatórios, como esse trabalho prospectivo que tivemos a honra de publicar em 2020. A nossa série de 20 pacientes prospectivos implantados no núcleo subtalâmico, uma melhora ao final de 1 a 2 anos de 60%. Podemos também reduzir a medicação dopaminérgica em 50% das vezes e, consequência, melhorando também não só a parte motora, como também a qualidade de vida. Em relação aos alvos cirúrgicos, existem vários trabalhos na literatura mundial, comparando eficácia entre núcleo subtalâmico, entre núcleo do globo pálido interno. Muitas das vezes, parece uma distribuição geográfica, no qual a Europa tem um favor também como a América do Sul ao implante do núcleo subtalâmico, ao ponto que a América do Norte, talvez a relação globo pálido interno e núcleo subtalâmico seja quase 50%. Porém, os dois alvos funcionam e funcionam muito bem. Tudo na vida, como o matrimônio, existem coisas buenas e coisas não tão buenas assim. Por exemplo, o núcleo subtalâmico faz parte da via indireta e, consequentemente, melhora muito sintomas como tremor, rigidez e bradicinesia. Por vez, o globo pálido interno, por se tratar da via direta, tem uma função principalmente nas discinesias e um baixo impacto por ser um núcleo maior em funções cognitivas ou psiquiátricas, ou seja, efeitos colaterais que podem ocorrer após o implante do eletrodo cerebral profundo. Em relação ao posicionamento, existem inúmeros armamentários, ou seja, ferramentas que podemos usar. Seja elas desde a década de 50, onde as cirurgias eram feitas através do exemplo à esquerda das ventriculostomia. Após a década de 70, aonde se marcavam comissura anterior, comissura posterior, e através de cálculos indiretos se realizavam a cirurgia. Talvez na década de 70, alguns de vocês viram cirurgias nessa época, com o surgimento da tomografia foi um avanço. E depois da década de 90, 80, 90, técnicas de imagem, seja ela de alta resolução, como essa, que nos dá diretamente o local do núcleo subtalâmico, com perfeição. E aí facilitando muito, nós, neurocirurgiões, a colocação desse eletrodo. Outras sequências, como essa, feita em ressonâncias de 3 Tesla, chamada F-GART, nos define muito bem, como, por exemplo, o globo pálido interno, onde podemos ver lâmina medular interna, globo pálido externo, putamen, e aonde queremos realizar, seja nossas cirurgias ablativas ou também a colocação dos nossos eletrodos. Softwares muito mais amigáveis, que nos permitem visualizar o alvo, seja no plano axial, no plano coronal ou também num plano sagital. E depois permite um caminho avascular, as nossas trajetórias. Do ponto de vista cirúrgico, a neuroanestesia melhorou muito. Drogas como desmectomidina
fatores biespectrais que medem a atividade elétrica cerebral permite acordar nosso paciente muito mais rápido. Podemos realizar incisões de várias formas, com pequenas trepanações imperceptíveis no pós-operatório. E usar técnicas intraoperatórias que nos confirmam realmente aonde estamos colocando os nossos eletrodos. Um deles simples, desde a década de 50, o microregistro. A partir disso, a macroestimulação, que conseguimos, já com o eletrodo implantado, ver tanto o benefício quanto também a janela terapêutica no intraoperatório. A confirmação através da fluoroscopia, do raio-x, o posicionamento dos nossos eletrodos. Hoje em dia, em pacientes que não podem realizar a cirurgia acordada, como as crianças distônicas, podemos realizar através de anestesia geral, com a experiência de cada grupo, com uso ou não da neurofisiologia. Temos a oportunidade também em hospitais já um pouco mais caros, mas que têm a imagem intraoperatória, como exemplo dessa tomografia intraoperatória na sala de cirurgia. O microregistro, ou microelectrorecording, nada mais é do que um estudante de medicina que, com passar, depois de se formar em medicina, recebe uma viagem na Europa. E dias em dias passam por países diferentes, escutando línguas diferentes. É assim a sensação do neurofisiologista ou do neurocirurgião no intraoperatório. Aqui é um exemplo mostrando um eletrodo que, após sair do tálamo, adentra na zona incerta e, a partir do momento que atinge a região dorsal do núcleo subtalâmico, emite, além de um disparo celular diferente, um som que permite visualizar tanto a região dorsal quanto a região ventral do núcleo. Tudo tem seu prós e contra, como eu disse anteriormente. Então, uma das justificativas, primeiro para definir aonde começa e aonde termina meu núcleo. Por contrapartida, eu tenho um custo aumentado. Para que esse custo? Principalmente para corrigir o que todo neurocirurgião não quer que ocorra. Ou o brain shift, que é o deslocamento do cérebro, ou qualquer outro problema, seja ele difusão de imagem. Consequentemente, isso já no ato cirúrgico eu consigo melhorar e consigo corrigir, principalmente, como mostrado nesse exemplo, o segundo lado. Aqui é um exemplo de um paciente com um DBS, no qual, a partir do momento que eu atingi o núcleo, eu posso estimular a região sensitivo-motora, que nada mais é do que um preditor de bom prognóstico. Posso realizar isso também nas cirurgias ablativas, como esse exemplo da palidotomia à esquerda, definindo meu hotspot da minha lesão. E também, por fim, o exame intraoperatório, no qual o neurologista, a partir do momento que o meu eletrodo está no alvo, consegue aumentar a frequência e avaliar o primeiro sintoma que melhora, a rigidez, e depois a bradicinesia. Como vemos aqui, conforme vai aumentando essa intensidade, eu consigo, com 2 mA, um eletrodo bem posicionado no núcleo subtalâmico, ter uma boa resposta clínica. E, por fim, chegar no meu efeito colateral. Outros sintomas muito frequentes são os tremores, que desde o intraoperatório, como esse paciente jovem que sofria de Parkinson precoce, uma fórmula tremulante, já no intraoperatório, após ligado esse DBS, consegue uma melhora, tanto pelo efeito lesional do implante do eletrodo, como também para a estimulação, ao ponto que eu consigo
já no intraoperatório, definir o meu melhor posicionamento. Aqui um exemplo do paciente antes e depois com os 2 eletrodos ligados. O que acontece ao longo dos anos? Esse mesmo paciente, hoje com 8 anos de doença, a vantagem da neuroestimulação, embora seja mais cara, eu possa programar de formas diferentes. E se o sintoma evoluir, como evolui na doença de Parkinson, eu posso abrir mão de outros artefatos, outros tipos de estimulação e mesmo assim controlar os sintomas após um certo follow-up. Aqui é o exemplo da enfermeira, o paciente após uma configuração do monopolar, controlado do tremor, e aqui, quando vocês vão ver que vão desligar e os sintomas vão retornar. Ou seja, uma técnica neuromodulatória. Mas, onde vamos? O que há de novo? Nos últimos 5 anos, ou 7 anos, a indústria, a competição vem se tornando. E com isso, nada mais do que se ouvir falar geradores capazes de compatíveis com ressonância. E, por fim, eletrodos direcionais e de diversas marcas. E essa competição é muito saudável. Todos nós gostaríamos que os nossos eletrodos estivessem nesse posicionamento, ou seja, na região dorso-lateral dos nossos núcleos, principalmente o núcleo subtalâmico. Mas, por vezes, temos eletrodos mediais, médio-ventrais, médio-dorsais, que cursam com sintomas muito devastadores. Por exemplo, médios comprometimentos hipotalâmicos ou de vias hipotalâmicas, que permite que o meu paciente curse com náusea, hipersalivação, taquicardia, sudorese, sintomas autonômicos muito ruins no pós-operatório. Estimulações ventrais e mediais, pacientes com controles do impulso, distúrbios do impulso, hipersexualidade, mania, déficits de memória, até apatia. São sintomas muito difíceis de se controlar no pós-operatório. Eletrodos um pouco mais laterais também, por várias dificuldades no intraoperatório. Não que eu queira colocar meu eletrodo lá, mas talvez meu paciente não referiu a dificuldade da fala no intraoperatório e que para controlar o sintoma no pós, eu evoluí uma piora da linguagem. E com isso, a partir de 2015, principalmente na Europa, como esse belíssimo trabalho do professor Volkmann, demonstra não só a correção que nós, como neurocirurgiões, colocamos, implantamos esse eletrodo no lugar errado, mas que, se estimularmos realmente o hotspot do núcleo, conseguimos usar uma intensidade de corrente menor, que talvez aquele 2,5 volts ou 3 volts não é necessário num eletrodo segmentado. E com isso, vários trabalhos prospectivos randomizados duplos cegos, como esse do grupo da Colônia, que tem como último autor, professor Lars Timmermann, demonstrou que, de uma maneira cega, os eletrodos convencionais tinham uma janela terapêutica menor, muito devido ao efeito colateral. Por exemplo, o eletrodo segmentado conseguia ter um efeito colateral com 1,5 miliamperes de diferença entre os eletrodos convencionais, como demonstrado também nesse estudo retrospectivo do grupo americano. E pacientes com eletrodos convencionais de maneira randomizada tiveram 1,5 volts a mais do que eletrodos convencionais, seja para núcleo subtalâmico, como também para núcleo ventro-intermédio do tálamo. Só que precisava de trabalhos com maior robustez, trabalhos com maior centros, não experiências individuais de serviços. Esse é um trabalho muito interessante, onde tem 37 centros, 7 países,
que usaram esses eletrodos de configuração 1331. De uma maneira muito randomizada, todos os pacientes implantados passavam 3 meses com as estimulações convencionais, ou seja, as estimulações cilíndricas. Os próximos 3 meses, após o washing out, eles eram programados de maneira direcional. E depois do 6º mês, aquilo que o médico optasse. E com isso, viu-se que, no final do 6º mês, 90%, ou seja, 183 pacientes, 202, preferiram a estimulação segmentada, ou seja, direcional. Não porque a janela terapêutica foi maior, como visto nesse trabalho, mas um outro dado que talvez para mim seja muito interessante, em torno de 40% das vezes houve uma redução da quantidade de estímulo. E para nós, como trabalhamos em países em desenvolvimento, que o custo é muito importante, conseguimos aumentar a longevidade das nossas baterias. E aí isso diminuiu o custo e oferecendo uma terapia cara para os nossos pacientes. Um outro interesse também é quando os nossos eletrodos não estão ou têm efeitos colaterais. E por isso, viu-se que a melhoria desses geradores, conseguimos, mesmo em geradores direcionais e não direcionais, trabalharmos em configurações. Um exemplo, nos últimos 5, 10 anos também, a diminuição da largura de pulso. Por exemplo, geradores capazes de estimular em 30 milissegundos. E com isso, diminuir efeitos colaterais. Isso foi visto que se trabalharmos em 30 milissegundos, mais o uso do direcional, conseguimos melhorar a janela terapêutica em mais de 1 volt, seja ele para combater a disartria, para combater também as discinesias induzidas pela estimulação. Uma outra coisa que falamos no início, a cirurgia não melhora apenas os sintomas motores, mas também os sintomas não motores. E esses novos eletrodos também permitem evitarmos complicações não motoras. E com isso, esse é um trabalho do grupo europeu, no qual, multicêntrico, feito em centros como a Alemanha e também Londres, no qual randomizaram 91 pacientes. E viu-se que, quando se estimulava a região anterior do núcleo subtalâmico, se havia uma piora, principalmente em relação à apatia e humor. Por contrapartida, quando se estimulava a região ventro-posterior, havia uma melhora nos scores de humor e apatia. O mesmo foi visto para atenção, para problemas do sono, e também pela quantidade de medicação que era capaz de reduzir. Por exemplo, se conseguia reduzir muito mais os remédios no pós-operatório, quando os contatos estimulados estavam atingindo a região dorsal do núcleo subtalâmico. Esse trabalho atenta que quanto menor for a área de estimulação, talvez menor seria a quantidade de efeitos colaterais, tanto motores e principalmente não motores no pós-operatório. Mas, hacia onde vamos? Hoje, talvez, me gusta um ceviche peruano como este, mas estamos à busca de um biomarcador para podermos alcançar o tão esperado close loop. O que é isso? O que é esse close loop? E aí partimos mão, principalmente a partir dos anos 2000, desse biomarcador, que é o Local Field Potential. Se voltarmos em 1924, quando Berger foi o famoso alemão capaz de registrar a atividade elétrica cerebral, vimos que dependendo da região, seja ela no scalp, no córtex cerebral ou em núcleos profundos, conseguimos registrar os sinais neuronais. Isso depende
da quantidade de neurônios que vamos registrar e da quantidade de tecido a ser estudado. Esse é um famoso trabalho feito pelo grupo de Newark, em 2004, no Nature, que descreve que eletrodos cerebrais profundos são capazes de registrar, não só como era visto no microrregistro, cerca de 2 ou 3 neurônios ao redor, mas um aglomerado, uma população neuronal ao redor de um eletrodo implantado. E o LFP nada mais é do que uma atividade oscilatória e síncrona de vários neurônios ao redor de um eletrodo implantado. Um outro detalhe interessante, que esse local field potential acontece tanto em condições fisiológicas, ou seja, normais, quanto em condições patológicas. Uma maneira lúdica de demonstrar o que é essa atividade neuronal síncrona é se voltarmos como esse vídeo feito no Nature de uma das florestas do Tennessee, vimos que os vagalumes, quando vão se acasalar, eles precisam emitir uma luz à noite de maneira síncrona, ou seja, igual em relação ao macho e à fêmea. Quando essa sincronia não existe, não há o acasalamento. E é a mesma coisa que ocorre nos núcleos da base. Eles precisam funcionar de maneira síncrona, ou seja, na mesma frequência. A partir dos anos 2000, o professor Peter Brown começa a estudar essa sincronia em relação aos núcleos da base. Quando, publicado esse trabalho em conjunto com um grupo da Itália, no qual implantaram 4 pacientes, tanto no globo pálido interno, como podemos ver nessa ressonância pós-operatório, quanto no núcleo subtalâmico. E foi avaliado, de cerca de 3 a 8 dias pós-operatórios, a sincronia em relação ao globo pálido. Qual frequência que o globo pálido trabalhava, com medicação e sem medicação, e qual frequência que o núcleo subtalâmico trabalhava. E viu-se que, o primeiro dado desse trabalho é que os dois funcionam numa certa sincronia. Precisam, de maneiras fisiológicas, trabalhar na mesma frequência. Um dado interessante é que quando se diminuía o remédio, ou seja, um paciente em off, havia um pico na frequência beta, cerca de 13 a 35 Hz, em ambos os núcleos, ao ponto que quando era administrado a medicação e os pacientes iniciavam efeitos da discinesia, havia um pico na frequência gama, ao redor de 70 Hz. E com isso surgiu a era da busca do biomarcador, principalmente através desses estudos. No início, como foi feito muito pelo grupo de São Francisco, no intraoperatório. Esses pacientes eram implantados eletrodos profundos no núcleo subtalâmico e um strip na área pré-motora, ou seja, subcortical, e comparado à alteração, seja ela com a medicação e sem a medicação. Porém, como vimos no intraoperatório, como todos nós sabemos, é muito difícil. Só conseguimos avaliar o paciente em off. Só conseguimos avaliar alguns movimentos. A ponto que esses pacientes no perioperatório passam somente dias ou semanas. Existe um risco de infecção. E principalmente, a partir de 2020, geradores como esse, capazes, chamados de registrar o Brain Sense, onde é possível tanto estimular o cérebro quanto recordar. E aí um marco mais recente da neurocirurgia funcional. Permite estudar o que acontece não só com o meu paciente na posição supina no intraoperatório, mas outros sintomas muito difíceis, como a marcha, como o sono, como o paciente com e sem a medicação e principalmente realizando as suas atividades de vida diária. Esses geradores pesquisam esses sinais de 3 maneiras, seja a pesquisa propriamente do Brain Sense, de uma maneira direta, que permite que nós
neurocirurgiões ou neurólogos que estamos programando esse gerador consiga aumentar a nossa intensidade de sinal conforme há uma normalização do sinal. E, por fim, através da timeline, saber o que acontece com o meu paciente na sua casa, no seu trabalho, ou seja, na sua atividade de vida diária. Com isso, principalmente nos últimos 10 anos, se iniciou uma busca por um biomarcador e correlacionar essa atividade oscilatória com os sinais e sintomas da doença. E viu-se que os pacientes, quando estavam com falta de dopamina, ou seja, em off, eles haviam um pico ao redor na frequência beta, que vai de 13 a 35. Ao mesmo ponto que aqueles pacientes com fórmula tremulante ou tremor essencial tinham um pico numa frequência abaixo, uma frequência alfa, ao redor de 10 Hz. O mesmo era visto nos pacientes discinéticos, que apresentavam um pico numa frequência mais alta, chamada de gama, ao redor de 70 a 80 Hz. E pacientes distônicos, talvez me gusta muito, é um pico um pouco menor, em frequências teta e delta. E doentes como essa, que são muito difíceis, diferente da doença de Parkinson, que é quando aumentamos a estimulação, já de uma maneira aguda, ou seja, rápido, vemos a melhora. Já pacientes distônicos, precisamos de um tempo. Testamos contato com contato, e aí sim existe uma plasticidade e tempo para melhora. E aí a pergunta, né? Se temos experiência com esse Brain Sense no Brasil, poderia falar que todo o mundo estamos aprendendo com essa terapia. E é assim que estamos. Começamos o nosso primeiro caso em janeiro de 2021. Hoje, temos cerca de 15 pacientes implantados com esse sistema. Na nossa amostra, a grande maioria, mais de 90% dos pacientes, são pacientes que sofrem da enfermidade de Parkinson. Temos 2 outros pacientes, um com tremor essencial e, mais recentemente, um paciente com distonia. O nosso alvo, na grande maioria, é o núcleo subtalâmico. Mas temos pacientes também com Parkinson implantado no globo pálido interno. Os últimos 4 pacientes, além desses geradores Brain Sense, usamos eletrodos segmentados também dessa companhia. Como toda terapia, no começo, há uma expectativa, ou seja, começamos a implantar em todos os pacientes. Com o passar do tempo, começamos a ver em quais realmente pacientes isso funciona. Qual pacientes que talvez não funcionem como eu gostaria. E aí podemos ter a nossa produtividade, ou seja, o nosso platô, para vermos os benefícios, as falhas ou as limitações dessa terapia. Para isso, a partir de janeiro de 2021, tentamos, de uma maneira prospectiva, desenvolver o nosso protocolo. Todos os pacientes eram avaliados no pós-operatório da mesma maneira. E aí podemos nos ajudar para ver se vai melhorar ou não com sistemas como esse. Talvez não muito diferente do que todos vocês fazem na prática de vocês. A programação inicia com a impedância, depois a pesquisa desse biomarcador, e para isso, a importância dos nossos pacientes estarem em off. Se lembrarmos, o paciente sem a medicação, principalmente aquele rígido acinético, tem um pico na frequência beta. Então, o paciente, durante a visita ao médico, sem a medicação, esperamos 1 a 2 minutos o paciente em repouso. Uma outra coisa que diminui esse pico de beta é a movimentação, e também sem falar. Realizamos o teste do sinal e usamos esse melhor contato que tenha o aumento dessa atividade beta para aí sim ajustar, como vamos mostrar no vídeo mais para frente, a nossa programação. E depois seguimos a programação habitual. Janela de contato, grupos, quando há necessidade, e damos a medicação. Esse é um dos
primeiros pacientes, o quarto paciente da série, um paciente jovem, de uma fórmula rígida cinética, que já no intraoperatório pesquisamos no eletrodo implantado, a partir do momento que atingimos o núcleo subtalâmico, 1,5 milímetros abaixo, através de eletroneuromiografia, como podemos ver aqui, podemos com o movimento ver aonde tem a maior quantidade na frequência beta e aonde há inibição. Isso foi muito bem explicado pelo esse grupo israelense. Talvez o grupo de Israel com a maior experiência neurofisiológica. Esse é um estudo importante. Primeiro, a correlação, que é na região dorsal ao núcleo subtalâmico, há o maior contingente de atividade beta, ou seja, essa atividade de 13 a 35. E correlacionou-se que os pacientes dessa amostra de 128 pacientes que tiveram atividade beta foram diretamente proporcional ao melhor resposta pós-operatória, visto através da escala motora de UPDRS. Mais recentemente, com o avanço, com a melhoria desses sistemas de neurofisiologia, podemos, já no intraoperatório, registrar, além da atividade do microrregistro, registrar a atividade beta. Esse é um trabalho alemão que mostrou-se que, nesses pacientes, 13 pacientes, tanto com eletrodos convencionais, podemos falar, Murilo, no Peru, talvez seja muito difícil, muito caro, muito custoso o eletrodo direcional, ou não temos todas as marcas ainda. Mas note-se que, dos 13 pacientes que foram implantados com eletrodo direcional nessa amostra, de uma maneira randomizada, cega, foi-se escolhido em 73% o contato pós-operatório que havia maior pico de beta. Quando isso não era feito, em 26% das vezes, foi o segundo maior pico de beta, seja para o eletrodo convencional ou para o eletrodo segmentado. Então, vemos que essa parte neurofisiológica, e principalmente o biomarcador, nos ajuda muito no pós-operatório e na resposta clínica do nosso paciente. Esse é um estudo alemão muito interessante, que também, em cerca de 70% das vezes, a correlação entre o microrregistro e o local field, ele se dá. Mas quando isso não ocorre, o local field aparenta ter um resultado melhor do que aquela dúvida que o microrregistro lhe dá. Esse é um exemplo recente, onde começamos, principalmente nesse ano, a usar aparelhos que nos permitem, já na sala cirúrgica, registrar tanto o microrregistro quanto o local field. E aí também, através do exame neurológico, ver a inibição, como nesse paciente que tinha um pico ao redor de 10 a 12 Hz. Como eu já falei, principalmente nos últimos 10 anos, todas as empresas vêm melhorando, aprimorando, deixando esses geradores melhores e também mais seguros. Geradores capazes de realizar ressonâncias compatíveis com ressonâncias, seja elas como essa 3 Tesla, como exemplo de um paciente implantado no núcleo subtalâmico, que no pós-operatório foi realizada a ressonância para checar o posicionamento correto desses eletrodos. Com os eletrodos direcionais, uma das grandes queixas, quando você começa a usar, é a rotação no pós-operatório, principalmente nos primeiros 10, 20 e 30 dias. Então, sugerimos a realização de exames simples e baratos como esse, como o raio-x, que podemos ver os marcadores depois de 30 dias. E aí sim, conseguimos ver aonde estão as nossas abas, os nossos eletrodos direcionais. Aqui é um exemplo, já acabando, de como fazemos a programação com sistemas como esse do BrainSense. Então, começamos medindo a impedância. E a vida como ela é? Impedâncias
em alguns pós-operatórios um pouco aumentadas, mas ainda boas para usar. Realizamos o teste do sinal. Para isso é importante que nossos pacientes estejam em repouso, sem falar e também sem a medicação. Aqui, e sempre de uma forma bipolar, ou seja, comparando o que acontece entre o contato 3 e 0, entre o contato 2 e 0 e entre o contato 1 e o 0. E aí escolhemos aquele contato que tenha um maior pico de atividade beta. A partir disso, salvamos o registro e começamos a nossa transmissão ao vivo, ou live stream. Clicamos no live stream, nessa linha de baixo tem a linha que registra o LFP e aqui a corrente, que é dada em miliampere, a linha da corrente. Nessa fase, é importante que se espere pelo menos 1 minuto. Para quê? Para estabilizar o sinal. Note que o passar do tempo começa a ter as irregularidades do LFP, nessa linha aqui à direita. Só a título de adiantar um pouco o vídeo, vemos essa irregularidade. A partir de 1 minuto, começamos a aumentar o estímulo. Aumentamos a corrente e, consequentemente, avaliamos a relação com o aumento da intensidade com a melhoria do traçado. Com o miliamp, ainda temos nesse paciente uma irregularidade no LFP. Note que ainda não examinei o paciente, não chequei a rigidez, não chequei a bradicinesia, não chequei a fala. Estou usando apenas um biomarcador. E até a secretária abre a porta. É a vida como ela é. Agora, 1,5 miliampere. E com 1,5, parece que a curva quer achatar. Ou seja, não vemos mais essa irregularidade. Nessa hora que se começa o exame neurológico, nessa hora que eu vou avaliar o primeiro sintoma que melhora, que é a rigidez. A bradicinesia, efeitos colaterais, como a fala, parestesia, e o mesmo efeito do outro lado. Só para um pouco mais rápido. No outro lado, a linha irregular de LFP, com 1 miliampere. Parece semelhante ao STN esquerdo. Nesse lado, à direita, também há uma normalização dessa sincronia, dessa hipersincronia na frequência beta. E aí avaliamos o paciente tanto em ON, damos remédio, podemos avaliar a marcha e também sintomas colaterais como discinesia ou qualquer outro sintoma. Uma coisa importante, e aí uma dica, para economizar a bateria, podemos deixar não o paciente no grupo do BrainSense, mas no mesmo grupo sem o BrainSense. E pedimos para esse paciente só passar para o grupo do BrainSense semanas antes que antecedem a consulta, para que podemos postergar esse gerador cerca de 15% a 20% de vida a mais
do que se deixarmos 24 horas por dia, 7 dias na semana, com o BrainSense ligado. Hoje, podemos também avaliar, como eu falei, através do espectrograma, o que ocorre ao redor dos dias. Esse é um estudo em colaboração com a Universidade da Flórida e fazemos com Marsh. Então, pegamos esses registros e conseguimos, de uma maneira retrospectiva, avaliar o que acontece fisiologicamente ou fisiopatologicamente com a marcha desses doentes. Uma das grandes dúvidas de quando começamos a fazer isso, o que será que acontece com os pacientes ao longo dos anos? Esse é o paciente que tem o caso 8 da nossa série, que foi uma troca de gerador, é um paciente com 19 anos de doença de Parkinson e já tinha cerca de 8 anos do primeiro implante. O que se acontece com o paciente na progressão da doença? Será que esse biomarcador se mantém o mesmo, estável ao longo dos anos, ao longo dos meses? Isso avaliamos os pacientes. Então, esse paciente foi trocado em setembro, em novembro, o mesmo sinal, dezembro, o mesmo sinal, janeiro, o mesmo sinal, e fevereiro desse ano, o mesmo sinal. Ou seja, ao longo dos anos, se mantém estável. Uma outra pergunta nossa, o que acontece em pacientes implantados no globo pálido interno? E aí uma curiosidade, mesmo as formas rígido-acinéticas no globo pálido interno, como já demonstrado pelo professor Peter Brown, às vezes esses sinais são numa frequência um pouco menor, ao redor de 8 a 10 Hz, como mostrado nesse exemplo. Mesmo pacientes rígido-acinéticos no globo pálido interno não podem apresentar pico em beta, mas tem um pico em gama, em alfa, que se pode usar como biomarcador. Como eu posso interpretar? Tem várias dúvidas de achar o melhor contato. Uma das grandes dicas é a pesquisa do sinal nada mais é do que aferir quão diferente ou quão igual é duas regiões ou dois contatos do eletrodo. Por exemplo, à esquerda temos avaliando o contato 2 e o 0 desse eletrodo. E aí, como eles são muito diferentes, ou seja, a região dorsal, onde eu tenho um aumento da minha atividade beta. Já na minha região ventral, próxima à substância negra, eu não tenho tanta atividade beta assim, ao ponto que existe um pico, porque eu estou medindo as diferenças dessas duas regiões. Por outro lado, se eu comparar duas regiões que são iguais do ponto de vista elétrico, eu não vou ter esse pico. Poderia, de uma forma lúdica, avaliar os craques do Peru, né? Guerreiro, meu especial, jogou no meu time. E aí avaliar a altura desses craques. E aí sim conseguiria ver qual que é a diferença de altura entre o jogador A e o B. E assim sucessivamente, ao ponto com o eletrodo quadripolar, tenho 6 tipos de combinações, até eu chegar a falar que o jogador B é o maior em relação à altura, ou o contato B é aquele que tem o meu epicentro da atividade beta, como esse exemplo. E, por fim, qual que é o último? Esses geradores, essas novas famílias, nada mais é do que buscarmos um biomarcador para termos um close loop. Esse é um exemplo de um paciente clássico com doença de Parkinson. 63 anos, 16 anos de doença, uma fórmula rígido-acinética que também apresentava as flutuações motoras e as discinesias de pico de dose, que no pós-operatório, ele voltou para mim no dia 28 do mês de março, falando que na semana anterior à consulta, por volta das 10 da manhã, ele não estava tão bem. A mesma coisa aconteceu às 14 horas da tarde. A mesma coisa aconteceu por volta das 8 da noite. Isso tanto no dia 22, quanto no dia 23, quanto no dia 24. Ou seja, um paciente que funcionalmente e fisiologicamente apresentava aquilo que aprendemos desde a residência de neurologia,
que são as flutuações motoras. E aí um simples ajuste, seja ele de medicação ou de estimulação, me permite deixar o paciente na melhor fase possível. Talvez esse paciente que tenha muito bem os limites fisiológicos do beta, tanto para cima quanto para baixo, seja o meu melhor paciente a eu pensar no sistema de malha fechada, ou seja, um close loop. Queria, mais uma vez, agradecer a invitação. Estou muito contento poder falar com vocês. Muitas graças. É para mim um prazer enorme. Graças. Muchas gracias, doctor Murillo, por una excelente presentación. Pues desde mi punto de vista, nos sorprende que esta tecnología, con el paso de los años, se va modernizando y esto permitiendo un impacto mejor en la terapia de los pacientes con Parkinson y enfermedades del movimiento. Personalmente yo lo quiero agradecer bastante, me ha parecido muy interesante su presentación y lo felicito, doctor Murillo. Vamos a pasar con los panelistas, nos acompaña el doctor Fernando Ramírez para que nos permita un comentario. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la charla. Es un comentario pregunta, principalmente sobre lo que es el BrainSense. Mi formación está muy relacionada con el microregistro. Desde el punto de vista de investigación, BrainSense va a dar y está dando muchísima información, va a responder muchas preguntas. Es muy interesante ese último video en el cual muestra cómo se correlacionan la clínica de las fluctuaciones motoras con la aparición de las oscilaciones beta. Y entiendo que en un futuro eso podría hacer modificaciones en la estimulación para poder lograr cambios en los parámetros y para que la corrección sea automática. Pero de manera práctica al día de hoy, ¿cuál cree usted que es el beneficio que esos 15 pacientes que usted ha presentado se están llevando? ¿Cuál es el beneficio? Y no lo digo en una manera de crítica a lo que es BrainSense. Yo me formé con Hagai Berman, con Israel, que usted mostró ahí el paper de las oscilaciones beta, y rescato muchísimo lo que el BrainSense nos va a brindar a nosotros como médicos y a los neurólogos. Finalmente, ¿en qué va a beneficiar al paciente en el resultado final? Y que a la larga pueda yo decir, ok, el BrainSense debería reemplazar a los marcapasos que se están utilizando a la fecha y poder decirles también, esto también pensando desde un punto ya de vista más comercial, decirles a las aseguradoras y a los pacientes, esta diferencia en costo me va a generar tal beneficio, ¿no? Bom, primeiro, Fernando, uma excelente pergunta. Para ser verdade, quando começamos, e sempre penso que a história é muito importante. Primeiro, eu tenho que acreditar nesse BrainSense, no meu local field. Que eu tenho quantos por cento dos meus pacientes eu vou ter um beta como esse? Em todos? Não. Na minha experiência,
hoje, depois de 15 pacientes, que é uma amostra muito pequena, em torno de 80% dos meus pacientes, que são maioria, uma forma rígido-acinética, eu tenho um beta, depois de 60, em média, 70 dias, em 80% dos casos. Que não necessariamente são os dois hemisférios. Às vezes eu tenho muito beta em um lado, que não necessariamente é o meu lado pior ou não, e eu não tenho no outro. Por isso que eu sou muito cuidadoso em falar que todos os pacientes nossos vamos conseguir ter um biomarcador. Não. Mas se o paciente, como esse, o exemplo do caso 8, depois que eu coloquei, ele fazia uma flutuação motora muito bem definida todos os dias, que muitas das vezes pode ser só fisiológica, que o paciente não sinta essa flutuação. Né? Aí eu consigo definir meu pior beta no off e meu melhor beta no on. Esse sim se beneficiará em diminuir, primeiro, a quantidade de estimulação. Ele não precisa ter 2,5 miliamperes, 130 Hz, 60 milissegundos, 24 horas, 7 dias na semana. Talvez ele consiga ver o que acontece com a medicação fisiologicamente. Então, essa é a minha pergunta. Todos os pacientes? A resposta é não. Hoje, eu diria que, nessa experiência desses 2 anos, cerca de 80% dos pacientes têm um beta, e desses, em torno de 50 pacientes que são confiáveis para fazer isso. Acho que o mundo inteiro está aprendendo. Hoje, só o Japão faz isso. Só o Japão que tem autorização para fazer o close loop. Só que para isso eu preciso aprender. Agora, se eu passo para outras patologias, por exemplo, a epilepsia, como o RNS, né? Tudo vem, nada se constrói, tudo se copia. Então, por exemplo, quando eu começo a crise, eu tenho um padrão eletrográfico, uma atenuação, e aí sim eu consigo descarregar, como acontece na estimulação do nervo vago. Aumenta a taquicardia, ele aumenta o disparo. Estudos também com epilepsia no núcleo anterior do tálamo mostram que no início da crise o paciente tem um aumento da atividade beta. E aí sim eu tenho um biomarcador para ter um aumento da estimulação. E com isso tentar fazer um close loop. Sobre a primeira questionamento sobre o microeletrodo, eu sou também da escola do microeletrodo. Né? E hoje, quando eu comecei em 2021, primeiro que assim, não todos os casos que eu opero em São Paulo são da mesma companhia. Por exemplo, no Brasil, no São Paulo, temos Medtronic, temos Abbott, temos Boston e temos agora a chinesa. Às vezes, as operadoras de saúde liberam A, B, C ou D. Nem todos vão conseguir ter o BrainSense, mas eu vou conseguir, no meu intraoperatório, registrar com o mesmo eletrodo implantado, usando um filtro diferente, com o aparelho do microregistro, e ter esse dado para eu usar. No intraoperatório, o meu contato 2, por exemplo, é o que teve maior pico de beta. E correlacionar com a minha clínica. Se eu tiver uma dúvida entre o contato 1 e o contato 2, na minha programação, eu ter mais essa ferramenta. Então, é uma coisa que eu tenho feito na minha prática clínica. E estamos publicando coisas desse tipo. En los pacientes en los cuales no encontró beta con el BrainSense, en sala de operaciones los encontró con el microregistro. Não. O microregistro, às vezes você não consegue por vários fatores.
anestesia, como ele registra também, depende do eletrodo que você usa, 1,5 ou às vezes 10 milímetros acima da onde você está registrando o microregistro, também é outro fator diferente. E outra coisa é o fator lesional. Se você faz uma lesão naquela trajetória e os neurônios se vão, também é outra dificuldade. Y de repente lo voy a poner en una posición un poco complicada con esta otra pregunta. ¿Usted consideraría que en esos pacientes en los cuales no se encontró beta en el intraoperatorio, podría decir de repente no le voy a implantar, no voy a usar BrainSense en ese paciente para Perfeito. poder, digamos, sí? O problema é que temos que decidir antes da cirurgia. Né? Claro, sí, sí, sí. Sí. Queria ter no Pero meu en un centro mundo cirúrgico. perfecto en el cual usted pudiera, sí consideraría que esos pacientes de repente no serían buenos candidatos para asumir, ¿no? Para proceder a lo que es BrainSense. Porque esas son preguntas que con el cambio de estas tecnologías hay una intención de que solamente quede BrainSense y la pregunta es, y comercialmente ya nosotros no tenemos mucha decisión sobre eso, ¿no? Pero sí con eso va a aumentar los costos, pero prácticamente nosotros tenemos que entender lo práctico de la tecnología, ¿no? Concordo. Muchas Y gracias, de- doctor y, Fernando. eh, Sí. Y un último comentario. Ujú. En relación a lo que es mecanismos de lesión, principalmente lo que es el HIFU o la radiocirugía, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cuáles son los pacientes a los cuales usted le plantea eso y a los pacientes que le plantean DBS? Primeiro, os sintomas. E também as condições dos pacientes. Em Brasil, como o Peru, temos 2 sistemas, o público e o privado. Pacientes com formas de tremulantes, no qual as nossas lesões, cirurgias ablativas são muito boas, principalmente quando tremores assimétricos, que envolvem a mão dominante, as talomotomias funcionam tão bem quanto o DBS. Isso que vimos. Já no outro extremo, pacientes muito idosos, com comorbidades, cardiopatas, com anticoagulação, uso de remédios, que tenham tremor, começamos a pensar em radiocirurgia. Não temos HIFU no Brasil, como também no Peru. Então, assim, às vezes esse paciente, mesmo tendo a expectativa de melhora menor e também esperar 6, 7, 8 meses para ter o benefício da radiocirurgia, pode ser feito um tratamento radiocirúrgico. Pacientes com doenças bilaterais, pacientes que consigam, que tenham uma condição, um plano de saúde, as técnicas neuromodulatórias também são muito boas. Tá? Então, assim que trabalhamos. Tremor, cirurgia ablativa é muito boa. Né? Doenças assimétricas, podemos tanto tálamo quanto pálido. Tá? Distonias é outro tema interessante. Às vezes, crianças que precisam de várias trocas de gerador, como vemos a experiência do professor Tara no Japão. Às vezes podemos realizar uma palidotomias seriadas, 6 meses, 1 ano de diferença um lado do outro, mas com resultados muito bons. Também me gusta perguntar que haces em Peru? Tens muitas cirurgias ablativas? No.
Yo no, yo personalmente no. Hay pacientes que todavía no cumplen criterios para radiocirugía y que el temblor no es lo suficientemente discapacitante. Entonces mi recomendación es esperar. Sí. Esperar. Si es que sí empieza a ser discapacitante y es unilateral, les planteo la opción. La gran mayoría de los pacientes se esperan. No he tenido pacientes con temblores unilaterales lo suficientemente molestosos para poder hacer algún procedimiento ablativo. Gracias, doctor Fernando. Igualmente, en mi caso no he tenido pacientes para paridotomías, ya sea por radiofrecuencia o por gamma knife, que son, digamos, los medios que existen acá. Sin embargo, como sabemos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva, hay que contemplar no solamente el tremor, sino también pues, la rigidez, la radiquinesia y tal vez las alteraciones de la estabilidad, ¿no? que se dan en las fases tardías. A este respecto, el doctor Mao le felicita por la presentación y hace una pregunta respecto a los procedimientos ablativos en el sentido de cuál es la tendencia actual. ¿Se mantienen o se usan con menor frecuencia en Brasil? Yo creo que él está preguntando en relación a los procedimientos ablativos con radiofrecuencia. ¿Qué nos podría comentar doctor? Doutor Camilo, é uma prática que vem com o aumento da neuromodulação, fazemos menos, mas sempre gosto de falar. Na minha opinião, se aprende neurocirurgia funcional com as lesões. Um residente, quando vai fazer seu estágio, ou um fellow, aprenda a fazer uma boa lesão. Depois, com certeza, você vai aprender a uma boa neuromodulação. Hoje se faz menos lesão no Brasil, e acredito que no mundo inteiro, mas existem casos, sim, seja eles fugindo um pouco do Parkinson, uns tremores, aí entra tremor essencial. Às vezes, se operarmos, principalmente nos sistemas públicos, dos hospitais federais ou hospitais estaduais, no qual a troca da bateria é muito cara. Às vezes muda o governo, muda a situação econômica, política do país e não temos mais, ou não podemos garantir a troca da bateria. Então, sempre falo que sistemas públicos temos que continuar fazendo as lesões. Porém, hoje eu diria que 80% das cirurgias, ou talvez 90% das cirurgias para transtorno do movimento no Brasil são feitas através da estimulação cerebral profunda. Muchas gracias, doctor Murilo. El doctor Marco Chipana también le felicita y él menciona que es una excelente presentación. Bueno, en aras del tiempo y dado que también su charla ha estado muy clara, vamos a pasar a la directiva para que ellos cierren este magnífico evento. Doctor Saavedra, doctor Pedro Soto. Doctores, muy agradecido a nombre de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, al doctor Murilo Mariño, al doctor Camilo Contreras, al doctor Fernando Ramírez, en este webinar de sesión científica de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. A nombre propio, a nombre de todos nuestros asociados
infinitamente agradecidos. Invitarlos a todos para el siguiente martes, en que se dará tiempo para hacer otro webinar como sesión científica. Doctores, muy buenas noches. Nuestro agradecimiento eterno por compartir estas grandes experiencias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas Buenas noches a noches. todos.